IPK, Instituto Professor Calazans. O nosso assunto hoje é bem interessante. Vou usar uma abordagem da segurança pública. Na realidade, tudo que nós falarmos em termos de segurança pública serve também para a segurança privada. E eu trouxe aqui um profissional muito qualificado, já vou apresentá-lo, para que nós tenhamos uma noção do aquilo que nós vamos falar. Ele é policial penal. E o que é um policial penal? Antigamente chamava... tinha outro nome, não tinha? Agente de segurança penitenciária. Agente de segurança penitenciária. E hoje é policial penal, com uma larga experiência. IPK. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no SampaCast Vila Romana, Lapa, Centro, São Paulo. Apoio técnico, Thaís. Muito obrigado, Thaís. Segurança pública policial penal. Na realidade, esse nosso bate-papo aqui, essa nossa entrevista, está muito ligado ao nosso curso de gerenciamento de crise, e eu tenho uma pegada também, uma abordagem dentro da segurança pública e dentro da segurança privada. E um dos assuntos, vocês podem procurar no site professorcalazans.com.br, é gerenciamento de crise. E eu tenho por mim, tendo já acompanhado muitos incidentes, ocorrências, que o gerenciamento de crise é sim muito importante para que nós possamos trabalhar muito bem. Vamos lá então, vamos apresentar o nosso convidado, o seu currículo, e aí a gente vai conversar. Ele que foi agente penitenciário? Não, policial penal. Não, na verdade, agente penitenciário, né? Porque como era contratado, né? Não é um cargo efetivo. A lei orgânica ainda não, apesar de ter a nomenclatura policial penal, nós que éramos contratados tinha a nomenclatura de agente de segurança penitenciária. Arnaldo Perrenu. Arnaldo Perrenu, a gente vai conversar aqui sobre vários pontos da área. Ele foi militar da Força Aérea Brasileira. Isso. Né? Na Força Aérea Brasileira é interessante. Inclusive, nós trabalhamos juntos, né? Isso. Não no mesmo setor, não no mesmo local, mas na mesma época, na Escola de Especialista de Aeronáutica, lá em Guaratinguetá. E lá você atirou com revólver, pistola? Atirei com pistola. Fuzil, né? O famoso Helena Kátia, né? O HK-47? HK-47. Rapaz, nós é velho, hein? Ponto .30, ponto .50. 9mm? 9mm. Sempre 9mm. Tá. E trabalhou na PA, na Polícia da Aeronáutica? Trabalhei na PA, fui PA lá em Guaratinguetá por praticamente um ano. Aí depois fui transferido para a base aérea de São Paulo, né? Aqui em Guarulhos. É base aérea de São Paulo, mas fica em Guarulhos. Isso, no aeroporto internacional de Guarulhos, né? Famoso Cumbica. E você, como policial penal, você veio a ser policial penal um bom tempo depois, esta experiência valeu? Nossa, muito. Acho que foi o que mais valeu, né? Porque é uma profissão difícil, uma profissão arriscada. E quando você entra cru sem ter passado por uma experiência... Quanto tempo na Força Aérea Brasileira? 6 anos. 6 anos. Cursos, treinamentos? Vários, né? Quais cursos você fez assim na Força Aérea Brasileira que você acha que ajudou? Por exemplo, o CDC, né? O Controle de Distúrbios Civis. Controle de Distúrbios Civis, que é o famoso choque, né? O curso de choque. Isso aí ajudou muito, porque nos traz equilíbrio, né? Eu também dei, na época da aeronáutica, eu dei bastante instrução, né? Então isso aí também ajudou, né? E alguns outros cursos, né? Vários. Além disso, você é lutador. Isso. Você luta judô, o que mais? Eu faço judô e jiu-jitsu, né? Sou professor. Judô, você é faixa preta, é isso? Sou faixa preta, sou professor de jiu-jitsu desde 1991, então há mais de 30 anos, e sou praticante de judô desde 1980. Então esse ano eu tô completando completei no mês de julho 44 anos de judô. Eita, eu me lembro lá na década de 80, eu cheguei a ver algumas lutas de você quando garoto, lembra? Uhum. Você era adolescente, ainda eu fui lá ver você apanhar. Não apanhava muito, não. Mas eu me lembro disso. Faz tempo isso, você é um garotinho lutando ali judô. E essas artes marciais, você acha também que contribuiu muito para você atuar na segurança pública e também como policial penal? Na verdade, ela não contribuiu, ela foi fundamental, né?
Eu acho que ter essa experiência, ter essa vivência, fez com que pudesse ter o equilíbrio emocional que a profissão exige, né? Porque eu acho interessante, eu comecei a lutar judô quando criança, mas não passei do segundo tombo, né? Achei muito interessante, porque quando eu comecei, acabei nem ingressando na carreira, mas uma coisa que eu tive ali com os professores era que eles queriam me educar emocionalmente. Isso. Não era ensinar a brigar. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Inclusive, na época, o instrutor falou assim, nós vamos ensinar você a se livrar de brigas. Isso. Então, isso que eu achei interessante. Não era só no aspecto físico, né, que as lutas nos preparam. E você, como... Nós vamos falar já sobre as coisas interessantes, né, do presídio. Né, as coisas... Que é a maior curiosidade, né? Quais são as coisas... Eu acho que o pessoal está preocupado com isso aqui. Então, nós estamos fazendo só uma introdução para a gente entrar. Então, o que eu queria dizer é que eu fico imaginando um presídio, hein? Trabalhar em um presídio, eu acho que é uma das atividades mais estressantes, que exige um equilíbrio fundamental para que você possa trabalhar. Então, o que é um presídio? Quais são as circunstâncias? Se você já passou por um distúrbio ou qualquer outro, como é uma coisa que me interessa. Eu já tive cadeia já, tá? Não preso, né? Por enquanto não me pegaram, né? Então, visitei, passei por cadeia, eu fico imaginando o convívio. Você que trabalhou ali um bom tempo, então como é o relacionamento? O que você, antes de iniciarmos pontualmente, o que você poderia dizer dos aspectos gerais para trabalhar? Te deu uma lição? O que você aprendeu? O que é bom? O que é ruim? De estudo. A gente vai falar sobre estudo. Já teve que enfrentar ali uma rebelião ou qualquer outro distúrbio. Aspecto geral. Foi bom ou foi ruim trabalhar? No aspecto geral, eu digo que foi maravilhoso. Foi uma experiência ímpar. Não tem como descrever assim. Que nem você estava falando no início, né? Uma profissão estressante. Segundo estudos, ela está entre as, acho que 5 profissões mais estressantes dentre as profissões, né? Entre as 5 mais estressantes, e dentro das mais perigosas. Além de ser estressante, é perigosa. Uhum. Mas... Você já teve medo de morrer lá alguma vez assim? Sinceramente, não. Eu acho assim que eu tive... É bicho grilo? A preparação foi... Mas você tinha amigo lá que tinha colegas de trabalho que tinha medo de morrer? Muitos colegas tinham medo. O medo é normal. Eu acho que você tem que ter medo preserva a vida, de circunstâncias, né, que vão te preservar a vida. Mas eu, sinceramente, assim... A gente estava falando no início, o judô. A arte marcial e também ter passado pelas Forças Armadas me deu uma preparação emocional muito grande para estar lá dentro. Então... quando a gente já tem esse preparo emocional, quando eu também não entrei lá garoto, né? Quando eu tomei posse, eu já tinha mais de 40 anos. Isso aí já também... tinha uma lição de vida. Uma lição de vida, né? Já tinha trabalhado em banco, que também é uma profissão muito estressante. Então isso me deu maturidade para entender que aquilo lá é uma profissão, né? Como outra qualquer, um pouco mais insalubre, um pouco mais com alto grau de periculosidade, mas é uma profissão. E como uma profissão, a gente tem que trabalhar com excelência e buscar ter equilíbrio. Mas o medo ele faz você preservar a sua vida, né? Então, eu não digo medo, mas cautela, né? Cautela, né? Eu sempre falo, né? Eu atuo na área da aviação e sempre ensino, tive a oportunidade de trabalhar na formação de pilotos, eu sempre falo. Eu fui a muito enterro de pilotos que não tinham medo. Né? Por não ter medo, eles eram arrojados, incoerentes, imprudentes, às vezes arrogantes. Então, não é o medo de você se omitir. Não vai chegar nesse ponto. Mas é o medo de você... Como você tem que ter o medo de... A palavra, o correto seria ter a cautela, né? Mas você tem que ter aquele medo de ser pego, né? Eu acho que todo policial penal, todo agente penitenciário, ou todo membro da segurança pública, tem que trabalhar com esse medo de ser pego.
E como é, em termos gerais, relacionamento como presidiário? Vocês são amigos, são inimigos? Não existe esse relacionamento de amizade? Ou você acha que pode surgir amizade? Não vou dizer amizade, que não é o caso, vocês não estão lá para ter amizade. Né? Mas como que é, em termos gerais, o relacionamento? Então, a gente tem que ter uma visão de que lá eles não são nossos inimigos e também não são nossos amigos. Eles são pessoas que estão lá porque cometeram algum delito, que cometeram algum crime e que a gente tem que tentar fazer com que eles se recuperem, se reingresse à sociedade, né? Se recuperem. Então esse é o ponto de partida. É o ponto de partida. E eu acho que o que é mais importante é a gente saber lidar com isso e ter o respeito. O respeito tem que ser mútuo. Como em qualquer profissão. Vocês respeitando... Para ser respeitado. E sendo respeitado. E então... eles, da mesma forma, eles têm que nos respeitarem para que sejam respeitados. Então, é uma via de mão dupla. O respeito tem que ser dos dois lados. E havendo esse respeito mútuo, aí eu entendo uma coisa. A convivência é tranquila. A convivência, ela não é amistosa, não é de amizade, mas ela é pacífica. É pacífica, é tranquila. E é de uma convivência de profissional. De profissional. Tá. E contudo, então vamos lá. Então aí é bem interessante essa convivência. Repetindo, não é uma convivência amistosa, vocês não estão lá para ter amizade, muito menos inimizade. Muito menos inimizade. É uma convivência pacífica, então não haverá abuso de poder, não haverá violência por parte de vocês. De forma... assim, a menos que seja para conter. Isso, se houver necessidade, é claro. Já houve, assim, algum distúrbio, por exemplo, eu não sei qual o termo, uma manifestação que precisasse assim, de uma força? Tipo um motim, né? Motim, o que é motim? Motim, por exemplo, tem diferenças, né? Tem diferenças em disciplina, motim e rebelião. Vamos pôr assim, né? Então vamos lá. Indisciplina. Por exemplo, o preso está no banho de sol e não quer voltar para a cela. Isso é uma indisciplina, né? Existe isso? Acontece? Acontece muito. Isso aí acontece bastante. Indisciplina? Indisciplina. Né? Mas ele não sabe que tem que cumprir ali com... Sim, mas às vezes o que acontece? Ele quer reivindicar alguma coisa. E muitas vezes, por exemplo, você está numa unidade prisional, que nem eu trabalhava numa unidade prisional com 1.300 presos. Muitas vezes ele não consegue ser ouvido. Porque você não consegue ouvir todo mundo. Ele não consegue peticionar você, né? Aí ele aproveita esse momento. Aí o momento que ele tem para ser ouvido dessa forma é chamando a atenção de alguma forma. Então, às vezes, um ato de indisciplina, mesmo ele sabendo que corre o risco de ter uma punição, de ter que responder a um processo administrativo, alguma coisa, mas é uma forma dele chamar a atenção. Né? Então, isso é uma indisciplina. É uma disciplina que muitas vezes não acarreta... Não acarreta violência, não acarreta nada tão grave, né? Apesar de poder ser uma falta grave, né? Por exemplo, um crime de... Entra como se fosse um crime de desobediência. Você determinou, né? Porque, de acordo com a LEP, né? Que é a Lei de Execução Penal, tem alguns cometimentos que se tornam falta grave. Né? E dentre elas, por exemplo, uma simples indisciplina, que é uma desobediência, segundo o Código Penal, é crime. Né? Então, se ela é crime, é uma falta grave. Ele pode ter perder benefícios. Ele pode responder a um processo administrativo, né? E desse processo administrativo, sendo configurada a falta grave, essa falta... Ele pode responder criminalmente. Vai à vara de execução penal, né? E o juiz pode determinar um aumento de pena. Né? E se tiver benefícios, uma regressão pode perder. de regime, alguma coisa dessa forma. Então... Eles são cientes desse risco, mas às vezes faz necessário, porque como a gente já havia conversado em off, né? Muitas vezes não é ele que quer fazer um certo preso, um preso X quer fazer determinada reivindicação, mas ele é pressionado por demais presos que... Então, uma facção, por exemplo, pode determinar que determinada pessoa faça aquilo. Pode. Isso aí é indisciplina. Pode. Aí tem mais grave, o motim? Aí o motim... seria uma disciplina um pouquinho mais pesada, né? Vamos falar assim, né? Já é uma... Vamos lá, bater a grade, que o pessoal chama lá, né? Que são os presos que começam a gritar e sacudir a grade, bater a grade, que é o que a gente fala lá.
que começa a gritar, fazer muito barulho. E os Tudo presos... isso você já presenciou e teve que conter? Na verdade, sim. Num caso desse, são várias formas de se conter, né? A forma mais viável e a forma mais inteligente de se conter isso aí é com conversa, com diálogo. Né? Eu acho que, assim, dentro de uma área, de um lugar com um clima pesado desse, com um clima tenso, eu acho que quanto menos você pisar no acelerador, mais fácil de resolver a crise e mais rápido você resolve a crise. Né? E você já passou por essa situação e na conversa conseguiu reverter? Na maioria das vezes foi na conversa. Mais de 90% das vezes foi na conversa. Por quê? Quando né, vamos lá, na linguagem do polícia, é o ladrão, quando o ladrão, né? Mas na verdade o termo correto, antigamente era o indivíduo privativo de liberdade, né? O IPL. Hoje já mudou, isso aí vive mudando, hoje é o PPL, que é a pessoa privativa de liberdade, né? Quando ele faz alguma coisa desse tipo, que ele quer reivindicar algo. Então a conversa, às vezes você não precisa fazer o que ele quer, o que ele deseja. É só ouvir. Mas ouvir. Ouvir. Vamos lá, que nem eles usavam. O seu Arnaldo. Poxa, vamos lá. Não é o termo, né? O seu Arnaldo, vamos trocar uma ideia aí. O que tá acontecendo, ladrão? Pô, eu tô precisando aí de material de higiene, porque eu não tenho visita, porque minha família não envia Sedex. Lá tem envio tem as visitas que levam material, tem os Sedex que eles enviam e tal. E eu não tô tendo material de higiene, poxa. Tá faltando papel higiênico, tá faltando sabão, tá faltando pasta de dente. Então essas coisas que são obrigação do Estado, porque o Estado ele tem algumas obrigações para com o preso, né? Não é porque o cara tá lá que ele não tem direitos, né? Então às vezes muita gente fala, poxa, eles são maltratados lá dentro. Aqui só uma coisa que a gente quer enfatizar. Aqui nós não vamos nos posicionar nem a favor, nem contra os PPL. Os PPLs. Nós não vamos nos posicionar. Nós estamos apenas falando sobre o sistema. Como é. E ele, como policial penal, como é que ele se comportava diante das circunstâncias. É possível que alguém, depois que nós colocamos aqui no YouTube, vá fazer vários comentários. Não é o caso aqui. Então nós estamos falando sobre uma concepção legal. Então, uma coisa geral, né? Não geral, é uma coisa... E nem vamos falar o que é certo e o que é errado. O mundo prisional chama a atenção. O mundo criminal, né? Uhum. Eu tenho estudado aí escuto e assisto muito o Guido Paloma, que é um psiquiatra forense. Então ele conta casos assim muito interessantes. Quando a gente fala interessante, isso não quer dizer que a gente esteja se agradando do assunto. Mas a esfera penal, criminal e a tua área chama muita atenção. Que na verdade é uma curiosidade, né? Que todo mundo tem. Ninguém conhece, né? É um acesso muito restrito, né? Ninguém não se pode entrar dentro de uma unidade prisional para fazer uma visita. Eu quero saber como é lá dentro. Não vai, não tem como. Porque é um lugar hostil. Hostil. Então, são poucas as pessoas que têm um acesso lá dentro. São os próprios agentes penitenciários, são as pessoas que trabalham lá dentro e os integrantes do Poder Judiciário, os promotores de justiça. Delegado, juiz, né? Tem advogado, com certeza. E, por exemplo, é aberto algumas visitas para a parte científica, parte de estudantes de direito, alguma coisa que futuramente querem ingressar numa carreira de promotoria ou, né, de magistrado ou é bom que conheça. De advocacia é bom que conheça. Então, às vezes, são abertas algumas visitas desse tipo, tá? E dentro de uma unidade prisional tem vários setores, vários... como que é isso lá? Tem área mais restrita, tem assim... A gente conhece, né? Eu lembro que eu já visitei cadeia, mas... pouco ou quase nada eu conheço. Mas a gente ouve falar que tem segregação no seguinte sentido: presos mais perigosos, presos ameaçados, tem que separar, senão um mata o outro mesmo. Isso, mata. Infelizmente, mesmo? Sim. Infelizmente, você já viu assim alguma cena de um tentando matar o outro? Já, e tive que intervir. Então isso aí é uma situação... E qual era a situação, você se lembra? Me lembro, assim, é uma situação tensa, né? Porque, por exemplo, eu estava de plantão nesse dia.
Normalmente os problemas ocorrem após o término do expediente, né? Que, por exemplo, como funciona? Durante o dia, é uma coisa que é bem legal de ser passado, como funciona? Foi o que eu falei, os presos têm deveres e direitos, né? Dentre os direitos dos presos, o que tá? Atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento de assistente social, atendimento de enfermaria, atendimento odontológico. Então, como funciona a cadeia durante o dia? Qual é a função do agente penitenciário, do policial penal durante o dia? É fazer essa movimentação, é fazer esse trâmite. Escoltar. Então, o que nós fazemos durante o dia? Qual é o trabalho nosso? Eles têm direito a atendimento de advogado. Então, a gente faz essa movimentação de preso dos pavilhões para os atendimentos. Então... Banho de sol também. Banho de sol, os presos eles têm direito, né? Por lei, a 2 horas de banho de sol, no mínimo a 2 horas de banho de sol diário. Então, todos os dias... E você tinha ali 1.300 presos. Na faixa de 1.100 e pouco, 1.200. Não eram todos de uma vez só? Ou era? Você tinha que concatenar? Depende. Isso aí, porque não são todos os presos no mesmo local. Né? Uma unidade unidade prisional, ela tem vários setores. Ela é dividida, por exemplo, em alas. Né? E a gente, só para não fugir do assunto, essa ala tem a ver com... o grau de periculosidade, com o tipo de crime, os ameaçados, com o tipo de regime. Quem são os mais ameaçados lá? Assim, a categoria de criminosos mais ameaçados? Os estrupadores, né? Os artigos 213, as importunações sexuais. Deu bobeira e morre, é isso mesmo? Assim, você não pode misturar. Por quê? Mas houve caso já de misturar? Não. Isso aí, por exemplo... Por engano, sim, por exemplo. Descobre que ele é estrupador... Não. Pois é, esse caso que você teve que intervir, qual foi? Você pode falar? Posso. Mas só voltando um pouquinho em relação ao que você estava perguntando das divisões. Né? As divisões são dessa forma. Por exemplo, você não pode misturar um preso de pensão alimentícia. Porque ele não é preso criminalmente. É um preso ele civil. É um preso civil. É a única coisa... Não cometeu crime. Ele é a única... É o único tipo de prisão civil, né? Inclusive o Brasil, diante de algumas tratados internacionais, prisão civil mundialmente não é muito bem aceito, né? Eu tive um caso, acompanhei um caso, o camarada ficou como preso civil em uma cadeia. Tudo bem, é um caso de pensão alimentícia, eu não quero entrar no mérito da questão, mas ele foi colocado em condições ali e tratado... Tá? E tratado igualmente um criminoso perigoso. Então isso aí é vedado e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então lá nós temos umas celas diferenciadas. Não fica junto. Mas lá tem preso civil? Tem. Onde você trabalhava, né? Isso. E eles são uma cela diferenciada onde ficam somente os presos por pensão alimentícia. E são mais tranquilos? Muito mais. Não dá trabalho, o grau de periculosidade é baixíssimo. Mas são presos. A gente tem que tratar como preso. Não pode haver discriminação. Não pode ter benefício, vantagem. Eles têm algumas diferenças que travam. Por exemplo, numa unidade prisional, o preso quando chega raspa a cabeça. Tem que raspar. Já é uma forma, né? Que raspar a cabeça, faz a barba, não pode ter barba. O preso já de uma prisão civil, ele continua com o cabelo dele, continua com a barba. Não é raspada a barba nem o cabelo. Então tem essas diferenciações. Aí dentro das alas é dividido por periculosidade e regime. Por exemplo... Regime fechado. Você não coloca um preso de semiaberto com um preso de regime fechado. Tinha semiaberto. Então ele ficava o dia todo fora e vinha dormir. Então, infelizmente, nós temos que colocar o preso para trabalhar para que ele se reintegre à sociedade. Porém, não tem vaga de trabalho para todo mundo. Então lá dentro tem preso do semiaberto que acaba ficando em cela, né? Porque as vagas são escassas. Isso é a vaga lá fora. Não, fora do presídio. A vaga interna dentro do próprio presídio, né, que foi um dos lugares que eu fui... que eu trabalhei, né? Que eu fui responsável também, junto com a direção lá, com o diretor, e eu fui assessorando. E tem os locais de trabalho. Quais são os serviços que tem lá? Assim, não precisa falar todos, uma ideia. Tem vários, mas, por exemplo, tem fábrica... Fábrica lá era fábrica de bolsas e artigos para recém-nascido.
E mosquiteiro. você coordenava isso? Coordenava isso aí. Era um dos, né, que coordenava. Nós selecionávamos os presos, né? Eles têm a CTC, que é a famosa CTC, né? Que é a classificação técnica, né? Que eles passavam por psicólogo. E a gente via aqueles presos que tinham condições de trabalhar diante de bom comportamento. Permitir segurança, né? Que permitisse a segurança. Então era algo assim que a gente fazia, né? Então, dentro dessas alas, tem os presos mais perigosos, os presos que dão mais trabalho, os presos com a pena mais alta, com a pena mais baixa. Por exemplo, você não vai colocar um cara que roubou um botijão de gás junto com um cara que matou, esquartejou uma pessoa. Né? Você não vai colocar um cara que... vamos lá... Estuprou com um cara que fez tráfico de drogas, né? Então, você tem que ter esse cuidado. E lá nós temos para isso, nós temos lá uma ala de seguro, né? Chama seguro. Celas de seguro. Uhum. Onde ficam essas pessoas mais ameaçadas. Ficam as pessoas ameaçadas, né? Que são os estrupadores, alguns crimes mais pesados que indignam, né? Que trazem matar mãe, matar filho. Matar criança, esquartejar uma criança. Então, assim... E esses crimes têm tem uma rejeição própria, até dentro dos próprios presos. Código de conduta. Um código de conduta. Porque assim, às vezes o pessoal fala assim, mas preso é tudo igual. Não, não são. Eles são muito organizados. E eles têm umas regras entre eles. E tem coisas, por exemplo, o cara fala da facção, né? É lá da facção. O preso é faccionado. Poxa, é a pior espécie. Não é, gente. Às vezes a gente tem que ter também essa visão. Que às vezes a gente tem uma visão assim, o preso ela é faccionado, ela não tem princípios. Não. Por incrível que pareça, eles são até mais organizados do que o próprio, vamos lá. Só explicando que ele tá aí explicando, nós não estamos nos julgando e nem nos julgando, não estamos posicionando nem a favor nem contra, ele está explicando o que é o mundo prisional. Tá? Quando ele fala que o preso ali, a facção é organizada, nós não estamos tomando... Não estou falando que está certo, não. Nem errado, não é a nossa questão. É só como eles são mesmo. Nós estamos explicando aqui, no caso ele, como é que as coisas funcionam. É uma curiosidade de todos nós, tá? Então, não estamos colocando nenhum juízo de valor. Deixando nem claro que eu não acho isso... Não estou dizendo que seja certo, não. É só como funciona. Como que funciona, entendeu? Então, eles são muito organizados. Então, eles têm certos princípios. Eles não aceitam que uma pessoa estupre a outra. Poxa, como assim? Como nós não aceitamos, né? Só que aquele negócio, nós temos o discernimento, muitas vezes, de que a justiça que tem que julgar. Não nós fazemos, né? Justiça com as próprias mãos, né? Então, uso arbitrário, né? Como diz o Código Penal, uso arbitrário das razões legais. Então, assim, eles não aceitam. Como eles não aceitam a homossexualidade, né? Então são certas... Então esse povo homossexual fica separado. Estuprador, homossexual, alguns crimes e alguns presos que têm dívida com eles. Né? Ou dívidas externas, que já veio da rua devendo droga, devendo alguma coisa, ou dívidas que eles adquirem na própria cadeia. A cadeia é um lugar de escambo, né? Assim, eles fazem troca de tudo lá dentro, desde cigarro, sabonete, pasta de dente, alimentação. São coisas que não podem, segundo a lei de execução penal. Mas só que não tem como a gente ter o controle 100%. A gente, por exemplo, se vê... Vocês controlam. Presenciar, a gente vai fazer, vai tomar as providências cabíveis. Só que a gente não... Durante a noite... 24 horas não tem Durante a noite, a hora que eles estão presos dentro do pavilhão,
e nós estamos na área externa, eles estão fechados lá dentro, a gente Na tranca, né? Que na fala? tranca, quando eles estão na tranca. Eu aprendi isso, ele estava na cadeia, eu fui visitar uma pessoa uma Não vez, tem como- e o cara falou, cara, não pode, ele está na tranca. Não falei, tem o que é na como... tranca? Na tranca é... Não tem como a gente estar fiscalizando o tempo inteiro. Então é essa hora que eles fazem a troca. Eles ficam passando jato. O que é jato? Jato, eles pegam um saquinho de leite, vai enrolando bem fininho, 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 até fazer umas linhas, amarra peso na cintura e vai jogando de uma cela para outra durante a noite. Ah, né? Então, por exemplo, a gente tá lá na muralha. Não tem como a gente ir lá. Vai entrar no... Não se entra em pavilhão à noite. Não se entra? Não, a não ser em casos de emergência, casos de famoso PS, que eles chamam, né? Que é PS? É quando um preso passa mal Ah, e você tem que ir lá socorrer. acontece isso? Acontece muito, muito, muito. Mas, então é uma hora, é a hora mais tensa que eu acredito dentro de uma unidade prisional, é essa hora dos PS. É a situação mais, que a gente tem maior risco. Por quê? A gente tá só com a equipe de plantão, já não tá mais com aquele todo efetivo que tá durante o dia, tá só Tá a equipe bem de plantão reduzido bem aqui. reduzido, né? E você tem que entrar muitas vezes dentro desse pavilhão para retirar o preso que tá passando mal. E essa hora é a hora de risco da gente perder a cadeia. É a hora que você tem mais risco. Mas vocês nunca aconteceu, não, de perder a cadeia? Nesses 5 anos que eu estou lá, não. Mas já houve caso de perder a cadeia por causa disso aí. E já houve, assim, passar mal um PS simulado, falso? Vários. É, o cara, você vai lá e não é nada Por exemplo, daquilo. muitas vezes esses PS, o que acontece? Eles pedem, às vezes eles não estão com a intenção de naquele dia tentar tomar a cadeia. Aquele dia eles não estão com a intenção. Mas, assim como, né, nós estávamos conversando, nós temos que estar sempre um passo à frente. Tá. Eles estão lá... O elemento de surpresa não existe. Não Pode existir. Não pode existir. Eles estão lá 24 horas encarcerados, com a mente vazia. Ou seja, só pensando no que eles podem fazer Pra tomar... pra tomar a cadeia, ou pra fugir, ou pra pegar algum guarda que eles não gostem, algum policial que eles não gostem. Já aconteceu isso? Pegar algum guarda aqui? Não por causa disso, porque foi o que eu falei. Tá. A gente tem que prevenir, tem que estar sempre um passo à frente. Mas eles estão sempre pensando, né? Nós Então, falamos aqui, em off, eu trabalho com curso que é gerenciamento de crise. Mas o que ele está falando aqui é importante. Eu não gosto dessa expressão gerenciamento de crise, porque muitas vezes uma crise foi criada e depois eles começam a gerenciar. Não tem que gerenciar a crise, você tem que evitar a crise. Então você ali, pelo que você está falando, eu estou entendendo isso. Não é gerenciar a crise. Não. Gerenciar a crise pode ser a consequência de uma omissão, de uma negligência das pessoas. Então, nós aqui, pelo que ele está falando, mais do que gerenciar a crise, se for necessário, vai fazer isso, Sim. mas é evitar a crise. Porque se você criou a crise, né, aí já era. Né? Aí você corre o risco de até não conseguir eu gerenciar. acho que assim, nós temos formas de sermos inteligentes, né? O que é mais inteligente? Você saber gerenciar uma crise ou você fazer com que essa crise não aconteça? Então eu acho que nós temos que pensar de uma forma para que essas crises não... Aquelas crises que estejam dentro daquilo que a gente possa prevenir ou possa não deixar acontecer, que elas não aconteçam. Então, muito mais inteligente da nossa parte. Há crises que fogem da prevenção. Por exemplo, foi o que eu te falei, um ato de indisciplina, ou motim, ou até mesmo uma rebelião, que eles já tenham a intenção de fazer. Porque muitas vezes, às vezes a rebelião não ocorre por problema naquela unidade. Mas, foi o que eu falei, as cadeias são dominadas por facção. Então, às vezes, a ordem vem de cima. Às vezes está com problema numa cadeia aqui de São Paulo. Tem nada a ver com a minha cadeia, né? Com a cadeia que eu estava em Minas. Vamos dar um exemplo, porque eu era policial penal, né? Era agente penitenciário em Minas. Porém, as cadeias são tudo praticamente iguais. Mas acontece um problema numa... Vamos dar um exemplo no presídio lá de Hortolândia, né? Que é um reduto de facção. Estão com problema lá. Isso aí reflete em todas as cadeias que tem facção. Então, como teve uma época que começou várias cadeias aí, né, balançar, várias cadeias terem E a comunicação problemas. entre eles é uma coisa de louco, hein? De louco. A gente tenta prevenir, mas infelizmente... Eles estão tem organizados, né? organizados. Eu particularmente, já peguei muita
muita coisa ilícita lá dentro, consegui tirar, eu era modéstia à parte, bom pra fazer isso. Já peguei muita droga, já peguei muito celular lá dentro. Mas entra de diversas formas. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente tenta inibir, é impossível inibir. Enxugar gelo. É enxugar gelo. Por quê? Infelizmente, como em todo lugar, policiais bons e policiais ruins. Há pessoas de bem e pessoas que não são de bem. Então, por exemplo, o familiar, ele tenta entrar. Sempre. Tem visita de família lá? Tem. Que todo final de semana. Todo final de semana. Aí é outra coisa, você tem que administrar esse assunto isso também. Isso é uma coisa assim, por exemplo... O pessoal fala muito da revista constrangedora, é mesmo? Mas tem que ter, né? Tem. Não, é mesmo? Não é tão constrangedora, mas, por exemplo, há um body scan. Que isso? Body scan é um aparelho que passa pelo corpo. Então você, através da imagem, você todo mundo faz uma prévia. Todo mundo tem que passar. Até nós policiais, passamos isso. E o que acontece? Se há suspeita, você viu ali uma mancha, algo suspeito, você vai ter que passar por uma revista. Eu vi isso, cortando você um pouquinho, não acompanhei a fundo, mas estava querendo impedir, eliminar, acabar com a revista íntima? Tava. Acabou isso? Não acabou. Não é que acabou. A revista íntima, o que acontece? A pessoa não é obrigada a passar pela revista íntima. Ah, não? Não, ela não é obrigada, por lei. Mas se eu tiver lá... Você a convida. Essa minha cara aqui é suspeita ou não? Aí você a convida. E se eu não quiser, eu falo, não vou passar. Você não entra, simples. Aí você, não, tudo bem, então você vai retornar para tua casa. Não entra na cadeia? Não. Aí você vai fazer um comunicado interno, né? Que é um termo. E essa pessoa vai ser julgada por que ela não quis. Porque, assim... Mas... A opção da pessoa. Ela vai embora, na próxima visita, infelizmente, ela vai voltar. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas entram com a droga internamente. Né? Vou ter que ser um pouco mais técnico aqui, né? Vou ter que falar algumas coisas. Por exemplo, a mulher ela introduz ou na vagina, ou pelo ânus, ou engole. O homem também. O homem também. Também, ou introduz pelo ânus, ou engole. Droga ou celulares. E isso, por exemplo, não tem como a gente ter que estar numa revista. Porque a revista, quando a gente faz essa revista íntima, a pessoa ela tira a roupa, certo? Mas a gente olha externamente. O máximo que faz é abaixar. A pessoa abaixa e levanta pra ver se não cai nada. Sendo bem literal. Só que não tem como. Aí o que a gente faz? A gente convida a pessoa a ser encaminhada ao hospital. Pra que ela passe por uma revista mais minuciosa. Passe por um raio... do próprio presídio? Não. Hospital público, né? E a gente leva onde vai ser feito um raio-x. O médico vai examinar. Rapaz, eu já vi raio-x. Só que acontece. Raio-x de pessoas com droga. Que coisa horrível. E o que acontece? Eu vou contar algumas histórias aqui, um pouquinho mais engraçadas. Não é engraçadas, né? Mas algumas mais reais. Mas aí ele, pra essa parte mais técnica, vai pro hospital. Só que a pessoa não é obrigada a ir. Certo? Só que aí vai do policial. Aquelas que já são familiares de pessoal faccionado, de pessoal mais, né, manjado no meio policial, essas aí já falam, eu não quero ir, não vou. Agora, tem algumas, por exemplo, o que acontece? Você é uma pessoa de bem. Tá? Por que eu não vou? Eu vou. Se eu sou não, de bem, não é isso, nada. Não é isso. Não é isso, mas mesmo às vezes a pessoa é uma pessoa de bem, mas o que ocorre? Uma pessoa lá, vamos lá, um preso mais perigoso, mais... Vamos falar no linguajar de... Bandido. De bandido, de polícia, de coisa. Isso. É o mais bichão. O cara é o bichão. O cara é o... É o bicho. É o bicho lá na cadeia. É o cara. Aí ele chega pra você que foi preso porque roubou... Um celular. Um celular. Ele chega pra você... Daniel, é o seguinte, mano... Ou você me traz aí, pede pra tua família entrar... Eu vou mandar entregar lá uma quantidade X de droga, sua família entra, familiar seu que vem te visitar, tua irmã vem te visitar, ela entra. Se você não entrar, eu mato tua mãe lá fora. Chega nesse nível? Chega. Aí o que você vai fazer, cara? Você vai pedir pra tua irmã entrar com a droga. Aí você vai falar, eles falam que vão matar a mãe. A pessoa lá fora é uma pessoa honesta e de bem. Só que tá desesperada. Eu não sei se ele... Foi o que eu te falei. Eu não sei se ele vai mandar matar ou não. Mas vai ameaçar. Ameaçou já ameaçou. Ou então eu vou pegar você aqui dentro e vou matar você aqui dentro.
O cara é um ladrãozinho de celular, pô. Fica com medo. Pô, fica desesperado. Não fica com medo, fica desesperado. Aí o que acontece? Vai pedir para que a irmã entre. A irmã, desesperada, vai entrar. Voltando novamente, nós não estamos julgando e não estamos dizendo quem tá certo ou quem tá errado. Tá errado do mesmo jeito. Mas é o que a realidade que a gente tem que passar. Ela entra. Só que ela não é mulher de bandido, não é irmã de bandido. Nem é bandido. É de um ladrãozinho. O que acontece? Ela não tem conhecimento da lei diferente daquele cara que é um traficante grande. Que já orientou a esposa dele, que quando ela entra com droga, com celular, se pedir pra passar pra revista, ela pede pra ir embora. Não passa. Então ela tá com droga na barriga. Aí chega eu, né? No caso da mulher, vai ser uma policial feminina, né? Porque homem não revista mulher, mulher não revista homem. Deixando isso bem claro. Vai pedir pra ela, vai falar pra ela assim: olha, você tá suspeita de estar com algo aqui, nós vamos. Porque nós não vamos perguntar primeiro se quer. Nós vamos encaminhá-la. A pessoa que conhece a lei vai falar: não, eu não sou obrigado a ir. Né? Aí nós vamos encaminhá-la. A pessoa, não, tudo bem. Ou seja, você, de uma tal forma, fez com que ela consentisse. Mas né? aí a pessoa pode até responder. Não, ela vai ser presa se ela tiver com a droga. Vai ser. Dali, ela vai pro hospital. Lá. Desculpa a expressão aqui. Uma inocente pode ser presa. Ela não é inocente, não, porque se ela tá com a droga, ela já passa a não ser inocente. Mas ela entrou numa situação de coação, né? De coação. Aí cabe ela provar isso. Por isso que ela que não é fácil. Mas vai ter que pagar advogado, vai ter que ter toda. Mas a nossa parte, agora falando como polícia, a nossa parte é inibir. A nossa parte é não deixar com que ocorra. A nossa parte é preservar, fazer com que a sociedade nos veja e entregar para a sociedade um trabalho de honestidade, um trabalho de excelência. É para isso que nós somos pagos, para ter excelência no trabalho. Foi o que eu falei, não são todos que pensam dessa forma, não, mas são 99%. 99% dos policiais que estão lá dentro pensam dessa forma. Nós somos pagos pela sociedade, né, porque através de impostos, né, que nós somos pagos pelo governo, nós somos pagos para devolver à sociedade um trabalho de excelência, de caráter, de honestidade. É isso que a sociedade espera de nós e é isso que nós temos que devolver. Tá, beleza. Caminhando para o final, esse assunto é muito interessante, tem tanta coisa para a gente falar. Tuco, o Arnaldo, o vulgo Tuco, né? Tucão, a gente vai voltar outro dia aqui para a gente comentar, porque tem muita coisa interessante. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jargão? Sobre o dicionário? Quem faz o dicionário? São os presos, né? Fala aí, cama, grade, tem alguma coisa assim interessante? Porque eu falo isso que você tem que estar familiarizado com esse, eu vou falar assim, dicionário técnico. Só voltando um pouquinho, você tinha perguntado de uma situação real. Então, acho que deve ser uma curiosidade, né? Como que você enfrentou? Estavam atacando? O que aconteceu? Foi colocado um preso, no meio de outros presos também, que eram de seguro, então não houve falha, deixando bem claro, não houve falha do sistema de quem colocou, mas esse preso, ele era estrupador, e eu acho que ele fez ou os outros presos que estavam lá também eram. Isso que é o mais incrível. Só que, mesmo dentro dos estrupadores... Tem o mais renegado. O mais renegado, aquele que é... Por exemplo, teve um caso lá, assim, eu não posso citar nomes, mas crime a gente pode citar. Teve um lá que estuprou e matou a própria filha de um mês. Depois que ele estuprou, ele enrolou a criança no lençol e batia a criança no chão. Ou seja, matou a criança dessa forma. Então esse caso, nem os estrupadores aceitam. Então E foi um caso, assim, meio que parecido. Você falou assim, já me... Imagina. Agora você imagina a parte emocional nossa que tem que ter quando você recebe um cara desse. Eu sou pai, você é pai. A maioria dos policiais são pais, né? Ou são tios, ou tem... Que nem eu sou professor de judô. Então eu sou uma pessoa que lida com criança, que lida com adolescente. Não é fácil você ter controle emocional para você não espancar um cara desse. Você tem que se controlar. Se você não tiver controle emocional, você perde o seu emprego, você vai responder um processo, porque você vai agredir, Você tem que separar nessa hora o racional... do emocional. Isso é gerenciar a crise. Lembrando que nós trabalhamos com segurança privada e segurança pública. Um dos assuntos que eu tenho levado, que eu tenho trabalhado com pessoas
que às vezes o camarada até se prepara fisicamente, sabe alguma luta, sabe atirar, tem um preparo físico, mas na hora do gerenciamento não é só a parte técnica. Não sabe tratar a parte emocional. Aí a pessoa se perde, como eu falei esses dias, que eu vi um segurança de um hospital batendo num senhor de 60 anos. Em hipótese alguma, aquele senhor ofereceu, proporcionou alguma ameaça, em hipótese alguma. E ele jamais... Eu não sei o que aconteceu anteriormente, mesmo que o velhinho tivesse agredido, desacatado, jamais merecia. E mesmo se fosse uma agressão física, tinha que se proporcionar um agravo, né? Então, só você segurar, você já acabou com o risco. O agressor tinha uma vantagem física desproporcional. Então, mas o que entrou em questão ali, ele podia ter sido preparado pela Polícia Federal, treinado, certificado, mas o temperamento, eu acho... Mas voltando lá ao caso. Vamos lá, voltando, né? Aí o que aconteceu? Eu escutei, né? Os gritos, ai, socorro e tal. Quando eu adentrei era a cela de observação que estavam, né? Então a gente abriu ali, não chegou a entrar dentro dos pavilhões, porque era numa cela de observação, então o presídio é um quadrado, né? Um quadrado, e logo aqui tem as celas de observação. Nós entramos, esse preso tava com o lençol enrolado na cara, preso, assim, bem, né? E amarrado. Por que eles fazem isso? Pra asfixiar, né? Pra o cara também não ficar olhando. Aí, chutando a cara, eles iam matar. E você chegou a tempo? Cheguei a tempo. Vocês, né? Nós, a equipe chegou a tempo, né? O que nós fizemos? Nós vamos ter que entrar, não tem o que fazer. Que a gente tem que preservar a vida, né? Por lei, nós temos que preservar. Mesmo sendo um detento, mesmo sendo um estrupador, mesmo sendo um assassino, seja o que for. Custódia, a nossa obrigação é custodiá-lo e mantê-lo em segurança. Né? Ele tá lá para cumprir pena. Não tá lá para ser torturado, não tá lá para ser humilhado, não tá lá porque tortura... Muita gente acha que tortura é só bater, é só espancar. Não, tortura é psicológica, não é só física. Então nós estamos lá para manter essa ordem. Tivemos que entrar. Aí nessa hora que entra, aí a gente não pode ser bonzinho. A gente, infelizmente, é uma hora que a gente tem que ser proporcional ao agravo. Então você não vai entrar numa cela... Oi, tudo bem? Ô, presinho querido do meu coração, você me dá licença pra eu entrar na sua cela? Você, por gentileza, pode parar de bater nesse cidadão porque você irá matá-lo. Porra, desculpa. Até o termo que eu usei, né? Porque policial, infelizmente, fala palavrão pra caramba, não tem jeito. Porra, você vai chegar lá... Pô, preso, mão na cabeça, vamos, porra, abre e sai. Aí o cara vai abrir, entra, senta, mão na cabeça. Nesse caso, eles obedeceram de pronto? Só que, por exemplo, não obedeceram de pronto. Não. Aí você vai ter que entrar, né, com o pé na porta, porra. Não tem jeito. Aí já entramos, já despejamos gás de pimenta, que é pra dispersar, porque é o primeiro item, né, antes de você colocar a mão em um preso, você tem que agir, primeiro... aponta a arma de menor potencial ofensivo, que é uma calibre 2 de munição de borracha. Depois disso não deu certo, você vai entrar, jogar gás de pimenta. Aí se não deu certo, você vai segurar o preso. Se ele vier pra cima, você vai devolver mediante aquilo que ele te proporcionar. Porque... para que seja caracterizado legítima defesa, a agressão tem que ser proporcional. A resistência, né? O agravo tem que ser proporcional à resistência. E uma vez que você eliminou, tem que parar. Você eliminou, por exemplo, o cara botou a mão na cabeça. Você não tem que dar um tapa no cara. Aí o cara veio pra cima de você e te deu um soco. Você devolveu o soco e imobilizou o braço dele. Acabou, você não tem que botar o cara no chão e me encher o cara de bicuda. Uma coisa interessante que a gente vê muitas vezes em segurança pública, até vi uma cena essa semana, um policial de um determinado estado, em perseguição ao humilhante, ele derrubou o humilhante e imobilizou. Então, ele mobilizou ele mais o outro. E depois de imobilizar... Então, muito. Aí não é caracterizado. Aí tem que ver. Mas ele dever nem legítima defesa. Ele é bandido, mas houve excesso. Houve excesso. Vamos falar na linguagem do policial. Foi burro. Foi burro. E isso na rua, hoje em dia. 1000 câmeras. Hoje em dia que eu tava falando. Eu sou de uma geração mais antiga um pouquinho, que a polícia era um pouco mais truculenta. Eu não vou dizer que eu também não fosse, porque era conforme era.
mas a gente tem que se adequar aos tempos. Hoje, a lei é mais severa para o policial. Hoje, a sociedade... Tá mais, cobra mais. E também tem essa, né? Infelizmente, nós vivemos num país do politicamente correto. Né? Do politicamente correto. Tudo que você faz parece que estão contra o policial e a favor da bandidagem. Isso aí a gente não pode tampar o sol com a peneira. A gente tem que ser realista. Foi o que eu te falei. Eu tento ser coerente, mas a gente não deixa de trazer algumas polêmicas. Né? A sociedade hoje, infelizmente, pende mais pro lado do bandido que pro lado do polícia. Então, é difícil. Mas o policial também tem que ser inteligente. Teve até um programa aí, não interessa qual, na televisão, que fizeram uma pesquisa ali ao vivo, ali, né? Se tiver um bandido ferido e um policial ferido, quem você vai socorrer? Você lembra disso? Então, vai. Eu socorro o bandido, né? Teve uma repercussão muito... Então, as leis hoje beneficiam demais o réu, né? O bandido, o IPE. Mas, não estou falando que a gente tem que ser truculento, não estou dizendo nenhuma forma disso. Eu só estou dizendo que nós temos que ser inteligentes. Agir de acordo com a lei. Isso que eu ia falar. Além de ser inteligente, o policial, eu sempre falo, poxa, por que você agiu assim? Tem que agir de acordo com a lei. Só isso. Só isso. Então, o que a lei pede para que você faça? O problema é sem proteger um e outro aqui. Não temos que proteger ninguém, nós temos que seguir a lei. Nem contra um, nem contra outro. Então, com todo respeito ao policial, tá? Poxa, o policial, você usou um termo aqui, o policial que ficou ali, claro, imobilizou. O camarada está com a mão para trás. Cessou todo o perigo que ele podia poder. Se ele está com raiva, com nervosinho, entendeu? Sem querer trazer juízo de valor, ele está sendo filmado. Ele está sendo gravado. Ele vai ser responsável por aquilo. E aí a expressão, uma expressão contundente, mas eu gosto de respeitar policial. Mas ele foi burro. Ele foi burro. A gente tem que ser realista. Nós não estamos sendo contra policial, mas a palavra é essa, é realista. Numa situação dessa, ele vai ter muitas dificuldades de uma defesa. Assim, vamos ser bem explícito. Não é que eu quis dizer que a pessoa é burra, mas ela teve uma atitude burra. Porque assim, a gente sabe a lei. A gente é obrigado, por exemplo, quando você entra num sistema de segurança, membro da segurança pública, você tem que estudar, passar num concurso. Você tem que saber lei. Então, ou seja, você não é leigo. Você não fez aquilo. Outra coisa, você tem que ter controle emocional. Por isso que tem exame psicotécnico, né, psicológico. Você tem uma investigação social. Ou seja, você passa por vários fatores para te preparar para isso. Assim, se a gente fosse conversar aqui, a gente teria papo para 3, 4 horas, né? Que a gente tava conversando muitas coisas em relação a preparo emocional e tal. Mas uma vamos coisa continuar nisso que a gente não vai gravar o outro não, que não vai dar tempo. Vamos continuar nesse assunto. Vamos continuar nesse assunto. Eu quero tratar um assunto muito importante. Mas você não falou lá do socorreu o rapaz? Socorremos, conseguimos, né? Tirou ele, tal. Tivemos... Foi tenso, foi muito tempo. Levamos para o hospital, fizemos todo o procedimento, demos socorro, não podemos omitir socorro. Sobreviveu e tudo. Ficou internado uns dias? Acho que ficou um dia só, porque, assim... O que acontece? Preso no hospital é risco. Para todo mundo. Para todo mundo. É risco para o médico, é risco para os enfermeiros, é risco para os policiais que ficam fazendo a escolta, é risco para o próprio preso. Né? Então é risco para todo mundo. Então, quanto menos tempo no hospital... E dentro da unidade prisional a gente tem uma enfermaria. Onde então ele recebe o tratamento. Recebe todo o tratamento lá e depois vai. Aí volta. Ele só fica internado em casos mais graves e que não haja possibilidade dele ter um atendimento de excelência dentro de uma unidade prisional. Eu fui uma vez num hospital, nada a ver com o assunto, mas tinha um preso lá, internado. Não fui visitar o preso, né? Fui visitar outra pessoa. E aí eu vi lá um movimento, né? Tinha polícia antes, polícia depois. Isso. E ele estava assim, algemado na cama. É assim mesmo. Caramba. E assim, depende muito do grau de periculosidade. O que acontece? Vamos falar assim, nem tudo são flores. Mas ele voltou depois preso? Voltou. Claro que não ficou no mesmo setor, né? Ficou em outro lugar. Mas vamos assim, nem tudo são flores no sistema prisional, né? Nós temos defasagem de funcionários, nós temos defasagem de policiais, Então a gente trabalha no limite o tempo inteiro. Isso que faz com que haja um índice muito grande de suicídio dentro, um índice muito grande de estresse e às vezes o policial... Tem bastante suicídio? Tem, muito. Aquele suicídio que o cara se suicidou com 10 facadas nas costas, não, né? Não, tô falando suicídio do próprio policial.
policial. Ah, é? É, por causa disso. O que acontece? É um tema que a gente tem que tratar, né? A gente tem que falar. Mentalmente, esses policiais têm um preparo, assim, quando falo preparo, o Estado dá para eles assim uma reciclagem, um tratamento adequado? Você acha que dá? Tá caminhando para isso. O sistema prisional, por exemplo, vamos falar do estado de Minas, ele ainda tá engatinhando, né? Mas tá caminhando para isso que no futuro melhore. Que o índice, mas hoje é muito, como que eu poderia dizer, não é defasado, mas seria muito falho, né? Mas o que acontece? Então, quando você trabalha com baixo efetivo, com uma escala de serviço pesada, com falta de treinamento, isso aí a gente estava conversando antes de vir para cá, né? A falta de treinamento contínuo. Se der uma rebelião, se der uma coisa, ninguém sabe o que fazer porque não tem um programa... Um roteiro contínuo, reiterado. Um roteiro daquilo que você tem que fazer. Né? Então, infelizmente, né, a gente não está falando só para área de segurança, né? A gente está falando, às vezes vai ter até ex-presidiário, alguma coisa, né? Ou os próprios malas, né? Os próprios bandidos vão poder... que isso aí é público. Mas tem que se... né? É uma coisa até ruim de eu falar, né? Mas, infelizmente, a gente tem que alertar para que a sociedade cobre do governo, cobre deles, que dê melhores condições de trabalho para o policial. Porque é muito fácil cobrar da gente que a gente faça um serviço de excelência, é muito bom cobrar da gente que a gente trate os ladrões, trata os bandidos como criança dentro de um presídio, como se estivesse numa creche, né? É muito bom cobrar tudo da gente. Só que agora vamos falar um tema que, assim, foi até bom você tocar nisso, porque é uma coisa, assim, que eu preciso falar, porque hoje eu não tô mais, né, saí de lá há um mês e pouquinho, 2 meses saí, mas meus amigos estão lá dentro. Pessoas que eu fiz amizade, pessoas que eu tenho em consideração, né? Pessoas que sempre me trataram com dignidade, que são os outros policiais que estão lá. O governo, ele não se preocupa em dar treinamento. Ele não se preocupa se a sua escala está apertada. Ele não se preocupa se as verbas para manutenção disso tá em dia. O que ele se preocupa é mostrar para a sociedade que os números estão sendo atingidos. Os números de preso trabalhando, os números de preso que estão passando pelo médico, os números de preso que tem atendimento psiquiátrico, os números de preso que estão tendo benefícios. Na Covid teve tratamento diferente? O exemplo teve. Entre vocês e o... Sim, os presos foram melhor tratados do que a gente. Porque na Covid. No momento que ninguém sabia o que fazer, aqueles primeiros momentos ali... Que nem eu falei, foi um absurdo. O preso foi vacinado primeiro do que eu. Não que eu seja melhor ou que eu tenha, mas que fôssemos... Juntos. Não estou dizendo que eu tinha que ser primeiro, não. Tá? Vamos deixar bem claro isso. Mas os prisioneiros foram vacinados antes da gente, antes dos policiais. Então, assim... O governo trata o preso como principal. Eu não estou querendo ser o principal, mas a gente está querendo ser tratado igual, pelo menos. Né? E outra, a gente não fez nada de mal à sociedade. Então a gente tem que ser visto com melhores olhos. Muito pelo contrário. Porque que nem eu brinco muito, né? Ah, entrou ladrão na sua casa. Você vai ligar para quem? Para a polícia? Não é para a polícia? Ou você vai ligar para o Batman? Pô, então a sociedade tem que pensar um pouquinho melhor no tratamento com os membros da segurança pública. Porque numa hora de desespero, você não vai ligar pro líder da facção para ir lá proteger a tua casa. Você vai ligar pro policial. O Tuco deixou uma coisa bem interessante. Eles não queriam tratamento prioritário na Covid. Não queriam o tratamento. Tá? Mas os presos tiveram tratamento. Então, os presos... humanamente falando, são tão gente quanto nós. Tão gente. E tiveram o tratamento que nós não recriminamos em coisa, mas é uma coisa para pensar. Por que ele falou, os presos, juntamente com eles, podia ter ali o tratamento igual. Né? Uma vez que a gente não está priorizando um nem outro. Então a gente precisa pensar, repensar, porque os presos foram priorizados em detrimento da segurança. E a gente precisa se preocupar que tipo de segurança nós queremos. Não queremos maltratar os presos. Ele trabalhou um bom tempo no sistema prisional, não houve esse tratamento, não há, ainda que haja exceções ali, mas não há. Não há. Mas a gente no geral, não. A gente tem que pensar
a sociedade precisa pensar sobre isso. Mas você ia falar do caso, acabou a gente não falando um caso interessante, você não ia falar? Não, só voltando, nesse caso interessante que eu estava falando, que a gente estava comentando em relação aos treinamentos, em relação à preparação. Eu gostaria de alongar um pouquinho mais nisso aqui. Vamos lá. Porque como a gente foi o que eu falei, eu acho que a maioria dos nossos... A nossa audiência? A nossa audiência seja de membro de segurança pública ou privada. Então, acho que é bom esse parte de treinamento. Nós estávamos conversando, né? Nós dois fomos militares das Forças Armadas, né? E estava falando de alguns casos que ocorreram lá. Sim. De falta de preparo. E falta de olhos daqueles que comandam e daqueles que governam para aqueles que estão executando. Que nós, policiais, sejamos... vamos lá, policial militar, sargento, tenente, capitão... Não deixamos de ser peões nesse jogo, né? Imagina um tabuleiro de xadrez, nós somos os peões, mesmo os oficiais, mas aqueles que estão lá em cima. Porque dentro ainda da polícia militar ou dentro das Forças Armadas, ainda temos pessoas que passaram por baixo e chegaram lá em cima. Mas muitas vezes não enxergam quem está lá embaixo. Agora vamos dar um exemplo no sistema prisional. Muitos cargos que estão lá em cima são políticos. Sim, aí esse é todo o problema. Nunca bateram uma grade. Ou muitos que estão lá que são... O que é bater grade? Fechar? Trabalhar. Trabalhar, tá dentro do pavilhão, tá dentro. Nunca bateram uma grade. Tem muitos lá em cima que entraram no sistema que tem medo de entrar no pavilhão. Nunca entraram no pavilhão. Foram já trabalhar administrativo, foram fazer alguma coisa, nunca entraram dentro do pavilhão. Entra no pavilhão, desculpa o termo, se caga de medo. Aí, só que esse cara é puxa-saco, só que esse cara... É o bom político. Botam ele... dentro do departamento. Não tô generalizando, tá? Deixando bem claro. Tem muitos que estão lá dentro do departamento que são excelentes, que são ótimos. Mas tem muitos que não. Então, eles não têm essa visão de que falta segurança para você lá embaixo. Que falta treinamento, que falta preparo. Né? Eu achei um absurdo uma vez, na década de 90... não sei se você lembra lá que queimaram um índio lá em Brasília. E um deles era filho de juiz, né? E a primeira vez que um juiz entrou na cadeia foi quando ele foi visitar o filho. E ele usou a seguinte expressão, que eu acho uma das expressões mais absurdas que eu já vi na minha vida. Ele falou isso: se eu soubesse que a cadeia era assim, muitas das pessoas que eu teria enviado, eu não teria enviado. Então aí eu fico a pensar, como que um juiz que trabalha na área criminal não conhece o sistema prisional? Então, como que eu não consigo... Eu não sei como era... Ele não precisa ter trabalhado, nem dominar. Mas ele usou essa expressão. Eu não sou tão antigo assim como você, mas vamos lá. Vamos falar hoje. Hoje, pelo Código Penal, né? O que acontece? Nós temos as visitas correcionais, né? E temos também as visitas... Então, a própria lei de execução penal e o próprio Código Penal determina que o juiz da vara de execução, ou seja, é um juiz criminal da vara de execução, ele obrigatoriamente tenha que visitar uma unidade prisional pelo menos uma vez ao mês. Então, todo mês tem que ter a visita do juiz de execução. Por quê? Qual a função do juiz de execução? Conhecer a cadeia, ver a demanda da unidade em relação aos presos, ver a demanda dos presos também em relação ao sistema, né? E também apurar irregularidades, né? Para que, caso haja irregularidade, caso haja, ele motivar o Ministério Público para que investigue se for o caso. O Ministério Público acompanha normalmente essas visitas, porque o juiz por si só ele não faz inquérito, ele não investiga, ele não faz nada. Gostei de conhecer essa... Porque eu acho que o policial ele tem que conhecer a lei. Não adianta você só ser um policial, você tem que conhecer a lei para que você não cometa falhas e para você saber até onde você pode ir, até onde você pode reivindicar. Né? Porque você tem que ter personalidade dentro do... Então, o juiz ele visita. E se houver irregularidades, né? Se está havendo abuso de poder, abuso de autoridade, para que seja sanado.
Porque foi o que eu falei, a nossa função é prestar um serviço de excelência. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nem do preso, nem do policial. E nem agredir, nem bater. Então, assim, se houver irregularidade, tem que ser apurada. Tem que ser apurada. Né? É assim que funciona. E então é dessa forma que a gente vê o sistema. Que a sociedade tem que enxergar como é lá dentro. Porque senão o pessoal fala assim, poxa, a visão das pessoas é, pô, lá dentro da unidade, os presos são maltratados, são espancados. Gente, tem lei. Não é assim que funciona. Tem lei. Você não pode... Como aqui fora, lá dentro, a lei é a mesma. É agressão, é tortura. Você vai responder por isso. Você vai responder por já isso. Já teve colegas que responderam criminalmente? Por já. Abuso vários, de poder? Vários, abuso de poder, por tortura. E perderam o cargo, tudo. É perda de função. Se você for condenado a mais de 2 anos, você perde a função, né? Você é exonerado. E o que acontece? O pessoal, mas o presídio lá ninguém vê. Gente, só na unidade prisional que eu trabalhava tinha mais de 90 câmeras. Então... Só não tem câmera no banheiro, tirando lá. E assim, mas mesmo assim, o trajeto até o banheiro tem câmera. Então, tudo é vigiado. Tucou, estamos caminhando pro final, agora não dá mais. Nós iríamos gravar 2, já foi. Já era, né? Papo gostoso, papo bom. Mas e tem muita coisa, né? Mas rapidamente aqui, vocabulário técnico. Vamos lá. Rapidinho aí, algumas coisas. Não vai dar. Sabe como que é uma lâmpada do preso? Não. É o balão. Balão, cama. Tem? Jega. Mas vocês são, qual o nome de vocês? Bota. Os bota. Os bota estão chegando. Porque a gente fica andando no terraço lá, né, fazendo as vigias. E eles, pelas ventanas que tem umas pequenas... Só vê ventanas, a bota. Só vê a bota. Então nós somos os botas. Comida. É a boia. A boia. O pão. Marroca. Marroca? Esse dicionário deles é comum só no sistema de leite, vocês? sabe como que é leite? É a vaquinha. A vaquinha. Isso aí, por exemplo, a vaquinha lá em Minas é vaquinha... eu não posso, não sei, se né? é São Paulo. E outra coisa que a gente sabe também que tem código através de... Você não precisa especificar. Através de... Tatuagem, né? Preso mais perigoso. Tem isso? Tem. Mais perigoso tem aqueles que mataram, polícia, tem, né? Eles gostam de... E vocês conseguem fazer essa diferença? Sim. Então você olha assim, um criminoso com determinada... Isso aí é até um dos temas que nós íamos falar, mas não vai dar tempo, seria sobre concursos públicos. Você que vai fazer concurso público, preste atenção nas tatuagens que você faz. Ainda mais para quem for seguir na área policial aí, né? Como muitos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, vão querer saber sobre carreira policial. Tome cuidado com as tatuagens que vão fazer. Porque na investigação social... Pode comprometer? Pode comprometer. Uma tatuagem... Não é proibido ter tatuagem. Não é proibido. Mas você pode ter o corpo todo tatuado. Comprometem. Mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes, mesmo inocentemente, você acha, essa tatuagem de palhaço aqui, putz, tá bonita. Eu vi uma abordagem... Vai lá e faz, você não vai passar na investigação social. Eu vi uma abordagem real, tá? Que um policial abordou um garoto com uma tatuagem de palhaço. Nem vou falar o que significa aqui, não interessa. Mas... Pela abordagem que eu vi, passou na mídia, tudo indicava que aquele garoto era inocente. Não sei se era ou não. Mas o que você falou é uma coisa interessante. Às vezes você fala, ai, que tatuagem bonita, Nossa Senhora, do palhaço, e uma da carpa. Da caveira. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você acha bonita, inocentemente você quer fazer, mas, de repente, inclusive existe até uma filosofia, um estudo sobre isso, né? Uma vez eu vi quando eu fiz direito, teve um policial e ele fez o TCC dele, foi sobre isso. Identificação. Isso aí é uma coisa que, assim, por exemplo, eu que sou geração um pouquinho mais antiga, não tenho nenhuma tatuagem. Mas hoje no meio policial, a maioria tem tatuagem. A tatuagem é algo que eu particularmente acho bonito. Eu, apesar de não ter, mas eu acho muito bonito. Então, assim, não vejo o porquê de não ter. Só que tem que tomar esse cuidado, né? Para que... Porque só a última... Acabando a última coisa importante que a gente tinha falado é da importância de um membro de segurança pública praticar algum tipo de arte marcial. Ah, tá. Por quê? Não tô puxando sardinha pro meu lado porque eu sou professor de judô, não. Mas
visando o lado da segurança pública e privada, o controle emocional é essencial. Lembrando que a luta, nós estávamos conversando, a luta tem um sistema filosófico, né? É mais do que preparar fisicamente, a luta prepara mentalmente. Você não prepara, por exemplo, eu que dou aula há muitos anos, eu não preparo um aluno para ser campeão. Ser campeão é consequência de campeonato, de tudo. Ser campeão é consequência. Eu preparo um aluno para ser uma pessoa e um cidadão de bem, com controle físico, psicológico, emocional, né? Então, não adianta eu ensinar o cara a ser um ótimo lutador e chegar na escola e ele brigar Você com não, coleguinha. você não prepara um Aí eu não briguento. ensinei a criança a ser uma pessoa boa, eu ensinei ele a ser um bom lutador, a ser um bom brigador. E outra, tem diferença entre o brigador e o lutador. O lutador é aquele que tem controle emocional. Quem luta, sabe, você não vai agredir ninguém. O brigador é o cara que briga e agride. O lutador não agride. Ele faz luta para brigar. Ele faz luta pra brigar, é diferente. E o lutador não. Eu acho muito interessante, repito, nós falamos isso no início, né? Estamos caminhando agora mesmo para o final, que a nossa intenção aqui é falar sobre gerenciamento de crise. Eu usei esse assunto para falar sobre gerenciamento de crise. E nós acreditamos que o profissional da segurança pública ou da segurança privada, ele tem que ter toda uma abordagem técnica. Nós não desconhecemos, mas muito importante para mim é o temperamento. Nós temos dentro da psicanálise, inclusive tem um módulo dentro do gerenciamento de crise que é psicanálise, onde nós ensinamos temperamentos. Então eu acredito que uma pessoa ela possa ser colérica. A pessoa colérica é aquela pessoa que muito impulsiva. Eu acredito que um segurança pode ser uma pessoa colérica, mas ele não pode ter um comportamento colérico. Ele tem que ser preparado para se autodeterminar, se autodominar, o domínio próprio, né, para que ele consiga desenvolver. E esse treinamento na esfera da psicanálise, da psicologia, eu não vejo, Tuco. Eu acho que é algo que tem que ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado. Tuco, nós vamos em breve aí, quem sabe, gravar outros. Então eu faço um convite para que você conheça o canal do professor Calazans, que nós vamos tentar gravar outros sobre esse assunto. Inclusive está vindo o Tenente Castro comigo esse mês ainda, também da Segura Tenente, tem 30 anos de polícia. Nós desvendamos aí a perda de um adolescente, que nós vamos conversar. Muito interessante a estratégia que nós utilizamos para encontrar essa adolescente que nós não sabíamos se tinha fugido de casa ou estava sequestrada. Depois nós descobrimos que estava junto com uma facção e como é que nós resgatamos essa pessoa. Muito interessante. Então vai estar no nosso canal do YouTube, tá? E para mais informações sobre o curso, nós vamos ainda montar um curso aí sobre segurança pública e privada em Tuco. Nós vamos montar. Quem quiser seguir aí também tem meu canal no eu vou deixar na descrição. Instagram, né? Eu vou deixar na página do Instagram. Na descrição teus contatos, tá? Isso. Tá? Então vocês entram no Calazans Daniel, ou o meu telefone, que é e-mail, o seu Instagram. É @Sensei Arnaldo Perrenu. Sensei Arnaldo Perrenu, ele dá aulas, treinamento na área de lutas, mas vou deixar escrito, aí se vocês quiserem, você entre em contato com o Arnaldo Perrenu. Você pode ler para nós? Vamos lá, sua atitude define sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Tuco, muito obrigado. Um abraço aí a toda a família. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.